Hoje a gente vai falar sobre a importância de você ter um pensamento estratégico para negócios locais. Então, antes, você precisa entender alguns pontos, tá ok? Primeiro, você precisa entender que tráfego não faz milagre. O seu cliente precisa ter essa noção de que tráfego não faz milagre. Quando a gente está falando de negócios locais, muitas pessoas não entendem nem o que é tráfego pago. Então, é necessário que quando você vá para uma reunião e conversar com o cliente, que isso fique muito claro. Que o tráfego por si só, ele não é capaz de fazer milagre. Então, muitas das vezes as pessoas querem investir no tráfego a última esperança, sabe? O último dos moicanos, porque acha que aquilo ali vai fazer milagre, mas ele não tem um bom atendimento, ele não tem uma estrutura que faça ele vender mais, ele não tem, por exemplo, um suporte, ele não tem mais logística. Então, muitas das vezes as pessoas veem no tráfego um milagre que não é possível, porque depende muito de outras estruturas, tá ok? Então, além de o seu cliente entender que tráfego não faz milagre, é preciso também entender que o tipo de anúncio e o conteúdo é tão importante quanto a estratégia de tráfego. Né? Então, assim, muitas pessoas que estão rolando, por exemplo, no celular, eles não conseguem entender que aquele anúncio que está passando é um patrocinado, que aquilo ali é um anúncio, que aquilo ali é um vídeo, que aquilo ali alguém pagou para o outro estar assistindo. É claro que quando tem um preço, fica mais na cara. Mas quando não é um preço, alguma coisa, ou é somente é como se fosse uma imagem rodando, falando um pouco do anúncio, parece que as pessoas não conseguem entender. Então, muito mais importante, ou tão quanto importante o tráfego, é o conteúdo. O seu conteúdo e o conteúdo que o seu cliente vai trazer, é necessário que ele entenda que é importante. Para que as pessoas entendam que aquilo é um anúncio, que aquilo ali é uma oferta, que aquilo ali é alguma coisa para ele. Que ele foi selecionado diante de tantas pessoas para ter aquele tipo de conteúdo. Então, uma coisa muito importante é saber que tráfego não faz milagre, mas que o conteúdo que você vai apresentar também precisa ser um conteúdo que fale a linguagem, que faça sentido para a pessoa que está vendo. Porque de nada adianta você enviar um conteúdo, cara, que não faz sentido para ninguém. Tem senhorzinhos que estão lá e eles apertam todos os botões, eles não conseguem entender o que é aquilo, que para ele é tudo igual. Para ele é o amigo, o tio, o primo, ele seguiu e não consegue entender isso. Então, o conteúdo também que vai ser patrocinado precisa ser deixado claro. Para quê? Para que possa conectar com a região local. Isso em relação a palavras, em relação a imagem, em relação a tudo. Por exemplo, uma região de grande cidade, de uma mega cidade, requer um tipo de estrutura de anúncio que às vezes uma região local tem uma sacada melhor. Então, o tipo de anúncio, o tipo do que vai ser feito é muito importante, ok? Outra coisa também é qual plataforma usar, Instagram, Facebook, Google. Então, depende muito. Via de regra, a gente tem uma questão que é quanto que o seu cliente tem de verba. Né? E por que a gente fala isso? Porque o Facebook, ok, e aí Facebook e Insta, ok, eles são mais baratos no sentido de publicação, de valor na plataforma do que o Google, tá? Então, essa é uma primeira questão que você precisa entender. E o segundo que você precisa entender que o Facebook, ele é uma plataforma de desejo, despertar de desejo. Então, você vai para o Facebook para despertar o desejo, para despertar a vontade, para despertar a curiosidade, para despertar o interesse. Enquanto o Google, ele é uma ferramenta de intenção, as pessoas já estão procurando por algo. Né? As pessoas são talvez mais quentes, mas as pessoas vão lá na rede de pesquisa e elas querem já algo que já está pronto. Elas não estão assim, o que eu vou comer hoje? Não, elas vão lá e procuram pizzaria perto de mim, elas vão lá e procuram dentista perto de mim. Ela fica, será que eu preciso fazer uma manutenção? Não. Então, até o conteúdo que vai para o Instagram e para o Google precisa ser um conteúdo assertivo, ok? Que faça sentido pro seu cliente, para as plataformas que vão ser inseridas. Então, a primeira pergunta é, por onde eu começo? Quando um cliente tem pouca verba, e aí eu falo pouca verba, a menos de R$ 1.000, o ideal é ele ir pro Instagram, ok? Facebook, com uma ressalva, ok? Eu sempre tenho trabalhado duas coisas juntos. Eu trabalho o Google, desculpa o Google não, o Facebook, e trabalho o Google Meu Negócio. Por que disso? Porque quando a pessoa vir aqui no Facebook, você está falando, olha, minha empresa, minha empresa, minha empresa, às vezes ela não vai atentar para o nome da sua empresa, mas ela vai atentar para o tipo de serviço que você oferece. Então, por exemplo, clínica estética WWK. Cara, ela não vai lembrar de WWK, mas ela vai lembrar em massagem. Então, o que ela vai fazer? Logo depois que ela for despertar do interesse aqui,
Ela vai correr pro Google e vai botar clínica de massagem perto de mim. E aí, se ela não lembrar o seu nome, beleza, mas se você aparecer na lista, porque você está anunciando no raio dela, a probabilidade de ela converter é muito grande. Agora, se você só faz o Facebook, não arruma o Google, tá? O Google Meu Negócio. O que você está fazendo? Você está fazendo e arrumar mesmo, avaliações, enfim. Você está despertando interesse por um produto que quando ela procura no Google Meu Negócio, você não aparece. Então, você está despertando o interesse, ok? Para outra pessoa vender. Então, assim, não faz sentido isso. Então, quando você for vender, vende meio que casado, entende? Explica o porquê. Porque você está despertando interesse e você precisa aparecer nesse interesse. É despertar a fome e deixar outra pessoa alimentar. Entende? Então, assim, não dá. Então, faz o Google Meu Negócio junto com o Facebook. Tá? Então, do Google eu usaria a plataforma, eu uso a plataforma do Google Meu Negócio para despertar o interesse. E agora que ele tem o interesse, ele vai me procurar e ele vai me achar. E aí tem que deixar a casa arrumada. Porque não adianta você despertar um interesse aqui, bonito, um hambúrguer bonito, e alguém tá lá no Google Meu Negócio falando mal da sua empresa. Então ele precisa entender isso, tá? Outra coisa que é importante você saber é que existe marketing B2C, ok? O que são marketing? São empresas ou marketing para esses tipos de serviços, né? Consumidor final, que são prestadores de serviço, indústria, comércio, clínicas médicas e autônomos. O que são os prestadores de serviço? Pedreiro, marceneiro, técnico de alguma coisa. As indústrias, né? Mas não no sentido de vender para outras empresas, mas de vender para o consumidor final. Então, por exemplo, tem indústrias que vendem laticínios, né? Essa aqui a indústria entraria até, vou fazer a alteração aqui, ela entraria na parte de baixo, tá? Comércio. Ela entraria mais no 2B2 do que no 2BC. Então, esse 2B2 e esse 2BC é o tipo de marketing para as empresas, tá? Então, B2C para o consumidor final. Então, comércio, padaria, hamburgueria, churrascaria, clínica de estética, deixa eu ver mais aqui, escolas, ok? Isso tudo seria comércio, tá? Comércio local variado. Clínicas médicas. Aí, clínicas médicas vai entrar dentista, ginecologista, nutricionista, todos os istas da vida, tá bom? Em prestadores de serviço ou autônomos também entra os advogados, deixa eu ver mais aqui, os psicólogos. Então, a gente pode oferecer marketing e serviço de negócios locais para essas empresas, tá? Em que elas são as empresas ou elas têm uma empresa, tá? Outra coisa importante também você saber é que o marketing B2B são empresas que atendem a outras empresas. E aí é o que entra aquele, no caso ali da indústria. A indústria tem produtos, ok? E ela atende a outras indústrias. Por exemplo, uma empresa que vende produtos para consultórios dentários. Você tem uma outra pegada, uma outra estrutura de marketing, mas que você tem como fazer também. Continua, negócio local, só que num nível um pouco maior, tá? Então, quando você olhar B2B, B2C, você vai conseguir entender o que é exatamente. Em relação à verba, quanto que um cliente meu tem que investir? O máximo que ele consegue investir com consistência. Então, assim, não adianta você tentar querer que o cliente invista rios de dinheiro se ele não tem rios de dinheiro para investir. Não adianta ele investir R$300 hoje, amanhã, R$500 hoje, R$1.000 hoje, amanhã ele não tem para investir. Então, toda vez que você for conversar com o seu cliente sobre a verba, precisa ser um valor que ele tenha consistência para continuar fazendo. Entende? Então, assim, quanto que eu invisto? O máximo com consistência possível, tá? Isso é muito importante. E o que a gente vai fazer? Isso é o que você tem que trazer de consciência na reunião, que você precisa entender. Primeiro, você vai levar o público até um lugar. Ele é negócio local. A gente não tá falando de e-commerce, a gente não tá falando de afiliado, a gente não tá falando de produto digital, a gente tá falando que vai levar o público a algum lugar. Então, esse um lugar, ele precisa existir, tá? Seja um consultório, seja por exemplo, um WhatsApp, né? Assim, que é muitas das vezes o atendimento de um psicólogo, ele tem que ser levado para algum lugar. Então, eu vou levar um público, ok, da região, que tem interesse por esse serviço para algum lugar. E como que eu vou fazer isso? Construindo o público. E como que eu construo o público? Através das estratégias que a gente vai ver, a gente já viu em aulas passadas, a gente está regravando essas aulas.
para esse lugar. Então você vai levar e vai construir o seu público para esse lugar, para levar para essas pessoas. Então assim, um público de vídeo view, de que viu, um público de quem comentou, de quem compartilhou, um público de quem mandou mensagem. Então a gente consegue construir um público no digital que no offline, que a gente chama que é o offline, não dá para fazer. Então, quando a gente está no digital e está trazendo o tráfego, né, o marketing para uma empresa que é local, para um serviço local, você precisa entender que você vai construir um público e levar esse público a algum lugar, ok? Pode ser um lugar físico, ok, de atendimento, ou pode ser um lugar digital de atendimento, pode ser um WhatsApp, até um direct no Instagram, alguma coisa assim. Então, primeiro, vamos levar o público até a pessoa. E vamos criar um público. Públicos que interagem, públicos que estão aquecidos, públicos que fazem sentido para o seu negócio. Tá, beleza, entendi. O que nós vamos fazer? E aí o que nós vamos fazer é o nosso conjunto de anúncio. É que tipo de estratégia, que tipo de público, como eu vou fazer, como que eu vou criar, qual estratégia eu vou utilizar com aquela verba, qual estratégia eu vou usar com esse determinado tipo de criativo. Então, é o nosso conjunto de anúncio. E não menos importante, é o que vamos anunciar. Então, assim, tem que até melhorar depois ali, mas o que vamos anunciar? São os nossos anúncios. O que a gente vai anunciar para essas empresas? O que a gente vai anunciar para essas pessoas que estão no Instagram e no Facebook? Qual é o tipo de anúncio? Qual é o tipo de mídia? Mídia, se vai ser vídeo, se vai ser corcel, se vai ser imagem estática. O que eu vou fazer? O que eu vou anunciar, ok? Que faça sentido para esse público que eu quero construir, para levar esse público para um lugar onde eu tenho que levar. Entende? Qual é o tipo de público? Qual é o tipo de criativo? Qual é a pegada que faz sentido para esse negócio local? Então, nesse primeiro momento, o que você precisa entender e trazer à luz é que tráfego não faz milagre. Para negócio local, não é o último dos moicanos nem a última Coca-Cola do deserto, tá? Ela é um processo que é desenvolvido junto com a empresa. Que tão importante quanto o tráfego é o tipo de conteúdo. E aí eu te apresentei a questão das plataformas. Às vezes a pessoa quer pro Google, mas tem R$20. É muito pouco, muitas das vezes, para ir pro Google. A gente vai ver um pouco de Google, mas é pouco, né? O alcance é muito menor. Só se for uma coisa muito específica, assim, muito específica, e que não apareça várias vezes, entendeu? Porque assim, eu sou da seguinte opinião: só tô procurando no Google porque não apareceu antes pra mim. Ou não apareceu naquela hora, porque senão eu não procuraria. Porque o ser humano tende a ir pelo caminho mais curto. Tô pensando em fazer unha. Aparece uma promoção de unha, eu vou clicar, né? Então, via de regra é assim. E a gente viu, então, os dois tipos de marketing, que é o marketing B2C e B2B. E aí, a gente falou um pouco sobre isso, de levar o público a algum lugar, construir um público que vai ser levado. E a gente faz isso através dos conjuntos de anúncios e através dos anúncios. Tá bom? Então, a gente precisa ter isso muito claro na hora de trabalhar com negócios locais. Te aguardo até a próxima aula.